Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo da minha receita pessoal de um pão de batata feito na frigideira, sem forno, sem ovo e sem leite. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final, porque essa receita está cheia de dicas e segredinhos. Vamos lá para o passo a passo da nossa produção? Para o nosso pão de batata assado na frigideira, vamos precisar de 3 colheres de sopa de açúcar, que equivale a 30 gramas, 70 ml de óleo, 1 colher de chá de sal, que equivale a 5 gramas. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Vamos precisar também de 100 ml de água, 200 gramas de batatas. Essa batata aqui, ela foi cozida apenas com água, tá bom, pessoal? E você tem que pesar as batatas, porque eu não posso falar pra você, coloque 2 batatas pequenas ou 2 batatas médias. Elas variam de tamanho. E pra você ter noção, se você não tiver balança, a medida dessa xícara aqui é de 150 ml. Mas o peso aqui é de 200 gramas de batatas. E 10 gramas de fermento biológico seco. E aqui eu quero que você escreva uma dica aí no seu caderninho. Essa massa, ela não leva leite e também não leva ovo, tá bom, pessoal? E fica assim maravilhosa. Então siga o passo a passo, porque é no passo a passo da receita que vai fazer a diferença. Eu vou precisar de 400 ml de caldo de batata. Se não der 400 ml de caldo de batata com a quantidade de água que você usou e com a batata, aí você completa com um pouco de água, até que fique 400 ml de caldo de batata. Agora eu vou medir esse caldo aqui. E aí você pode pensar, por que ela não bateu no liquidificador logo o açúcar, o óleo, tudo? Porque, pessoal, eu não quero que você erre nessa receita. Então, você tem que colocar exatamente 400 ml de caldo. E a textura do caldo é assim mesmo, viu, pessoal? Olha só. Pessoal, o sabor desse pão aqui é maravilhoso. Você sente mesmo o gosto da batata no pão. É assim, incrível. E eu começo aqui, ó, pessoal, misturando com o fouet, porque eu quero que todos os ingredientes aqui fiquem bem misturados. E o fouet aqui, ele é maravilhoso para isso. Sim, pessoal, uma dica para você escrever aí no seu caderninho. As batatas, elas estavam mornas e a água estava em temperatura ambiente. Aí, se a sua batata aí já estiver fria, você aquece um pouquinho a água, deixe ela morna, em uma temperatura que você consiga colocar aqui em cima da sua mão e você consiga suportar. Não é quente, quente não, tá? Coloque a farinha aos poucos. Aí chega um momento que eu não consigo mais misturar com o fouet e eu vou trocar aqui de utensílio. Eu sempre falo isso aqui para vocês, que anote isso aí no caderninho, que o ponto da massa, a maioria das vezes, depende da farinha de trigo, porque tem farinha de trigo que elas são mais úmidas e outras são mais secas. E aí você pode imaginar, eu vou usar sempre a farinha de trigo da marca tal, porque ela sempre vai ser seca ou sempre vai ser úmida. Não se engane com isso não, tá? Porque isso varia de lotes. Quando você começar as suas receitas, aí você vai sentir, sabe? Vai sentir a massa, tudo. Achei melhor aqui bater com a colher de pau. Gente, 500 gramas de farinha de trigo pesa, viu? Aí agora eu vou bater aqui assim, ó, por uns 5 minutos. Por que eu não vou botar na batedeira? Porque se você não tiver batedeira, eu quero que você faça e diga, realmente, deu certo.
Você percebe que já deu ponto porque ela solta assim do fundo do bol. Todos os ingredientes aqui, eles já estão bem misturados. Agora eu vou deixar essa massa descansar aqui mesmo do bol. Esse processo aqui é muito importante, você tem que deixar desse jeito aqui, não mexa. Você viu que eu não coloquei a mão na massa, né? Vamos deixar ela aqui descansando. Eu gosto de cobrir com plástico filme, porque assim eu tenho certeza que não vai entrar nada de ar aqui. Tá bem vedado. E aqui, pessoal, eu vou deixar descansar por 20 minutos. E esse tempo depende da temperatura de região para região. A minha cidade é uma cidade fria, então eu vou deixar ela por 20 minutos. Ou até que ela dobre de tamanho. E esse processo aqui, ó, essa fase aqui da massa, é o ponto principal da massa. Você tem que deixar ela descansar para que ela pegue aqui todo o sabor da batata. Vai ficar com aquele sabor do pão de batata. Então, deixe descansar ou até que dobre de tamanho. A nossa massa já fermentou. Olha só que massa linda, perfeita. Ela fica assim, viu, pessoal? Pegajosa mesmo, olha. O ponto é esse, nem tente colocar farinha de trigo, nada disso. Eu vou precisar de uma frigideira e você tem que untar essa frigideira bem untada. Escreva essa dica aí no seu caderninho, ela tem que ficar assim, viu, pessoal? As laterais também. Passe um pouco de margarina em suas mãos, pouquinho, tá bom, pessoal? Olha só. E ó, não precisa muito não, apenas essa quantidade aqui, tá vendo? Passe bem nas mãos e vamos pesar porções de 40 gramas. 40 gramas. E aqui você vai pegar a porção da massa, vai apertar, dobrar, 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 dobrar até ficar tipo uma trouxinha, sabe, pessoal? Desse jeito aqui, ó. Observem. E coloque na forma. E eu vou fazer assim com todos. Prontinho, pessoal. Aqui eu tenho 14 unidades com porções de 40 gramas. Sobrou essa quantidade aqui, eu fiz bolinhas. Essa daqui eu vou assar no forno para mostrar a qualidade para vocês. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou cobrir e deixar ela descansar por 15 minutos. Prontinho, pessoal. Olha só. Como eles ficam lindos. Perfeitos, né? Pessoal, por tradição, o pão de batata, ele é pincelado apenas com gema. Se você quiser pincelar e colocar qualquer outra coisa, queijo, parmesão, orégano ou gergelim, fique livre. Aqui eu tenho uma gema. Apenas a gema, tá bom, pessoal? E agora eu vou lhe mostrar o grande segredo para você assar o pão de batata na boca do fogão. E aqui, pessoal, o grande segredo aqui é o seguinte: você não vai assar como está aqui, simplesmente aqui em cima. A dica aqui é você colocar as outras grades. É você colocar outras grades aqui em cima. Para que isso? Para que fique mais alta. E aqui, pessoal, o grande detalhe é você ligar o fogo bem baixinho. Tenha paciência, tá bom, pessoal? E você tem que tampar. Vamos deixar aí por 10 minutos. Não mexa, deixa aí. Por mais que você tenha curiosidade, não mexe. Deixa esse negócio aí que vai dar certo, tá bom? Olha. O que é que acontece aqui? Qual é o grande segredo? É deixar o fogo bem baixinho. A grade do fogão tem que ficar uma em cima da outra. E a panela, ela fica com uma espécie de forno. Porque não entra nenhum ar dentro, tá vendo? Se você usar uma tampa que tem algum furinho, tampe para que não entre nenhum ar. E agora, vamos ter paciência aqui e vamos esperar, tá bom?
Pessoal, eu marquei aqui no micro-ondas, depois de 10 minutos. Vamos ver? Olha só. Gente do céu, que coisa linda. Deixa aí, né? Tampar. E eu vou marcar mais 10 minutos. Pessoal, deixa eu ver aqui, vou desligar o fogo. Olha só. Deixa eu olhar aqui. Olha só, pessoal. Gente do céu. Será que dá certo? Eles não estão corados, mas eu percebo aqui que eles estão assados. E como eu não quero deixar eles assim, o que é que eu vou fazer? Aqui é margarina. Você pode escolher aí margarina ou manteiga, tá bom, pessoal? Eu passei as gemas porque eu gostaria que corasse. Aqui, pessoal, eu tenho queijo parmesão. Eu compro em pedaços assim. E para que ele fique assim, ó, parecendo uns palitinhos, você passa no lado mais fino do ralador. Eu vou colocar aqui para ficar bonito, né? Um charme. Não corou com as gemas, tá? Não cora. Já vou logo avisando. E se você fizer aí, fala pra mim. Esse daqui, pessoal, foi o que eu assei no forno. Por que que eu fiz questão de fazer isso? Com uma única massa, eu coloquei pra assar na boca do fogão e aqui no forno. Pra mostrar pra vocês que dá certo sim. Eles ficam assados. A diferença de um para o outro é que o da boca do fogão não fica corado, tá bom, pessoal? Eu fiz questão de passar a gema para mostrar para vocês. Você nem precisa gastar sua gema. Se você for fazer essa receita e for assar na boca do fogão, nem precisa gastar sua gema, tá? Só para o forno. Olha só que diferença. A mesma massa, pessoal, a mesma massa. Esse daqui tá pegando fogo. Assim que a gente tira do forno, eles ficam assim, ó. Aqui, deixa ele esfriar um pouco. Esse daqui eu não vou colocar queijo, tá? Não tem necessidade, ele já está lindo assim. Olha que cor linda. Agora, esse daqui, né, pessoal, merece um toque final. Eles estão assados. Ele é bem fofinho, viu, pessoal? Bem fofinho, maravilhoso. E assim, ele feito na frigideira, o sabor é maravilhoso. Tem o mesmo sabor do outro assado no forno, o sabor aqui da massa da batata, mas a aparência é totalmente diferente. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro e lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!